Você já ouviu falar do antigo regime? E sabe o que ele significa? A expressão antigo regime foi criada na França na época da Revolução Francesa, no século XVIII. Os pensadores iluministas, liberais da época, usaram essa expressão para se referirem a tudo aquilo que eles pretendiam derrubar com a Revolução Francesa. De uma maneira pejorativa, então, eles se referiam ao período anterior como um período antigo, velho, em contraposição àquilo que eles pretendiam implantar na França com a Revolução. O antigo regime, então, era tudo aquilo que eles queriam derrubar e substituir por uma sociedade calcada nas ideias democráticas, iluministas, de participação popular, de igualdade jurídica e assim por diante. Muito bem. O que a gente conhece, então, como antigo regime foi uma forma de organização social, política e econômica que vigorou na Europa, especialmente na Europa Ocidental, entre os séculos XV, quando ele começa a se estruturar, até o século XVIII. Então, entre o século XV e o século XVIII. Sendo que o auge do que a gente conhece como sendo regime antigo ou antigo regime ocorreu entre os séculos XVI e XVII. O país que geralmente é tido como um exemplo do que foi o antigo regime é a França. Mas é claro que a maneira de organização social, política e econômica que caracterizam o que a gente chama de antigo regime existiu em outros países também além da França, como a Inglaterra, a Espanha, a Rússia, só para citar alguns exemplos. Muito bem, então como é que se caracteriza o que foi o antigo regime? Para a gente definir isso de uma maneira bem simples, bem didática, que facilita a compreensão, a gente pode falar o seguinte, que o antigo regime ele tinha três grandes elementos caracterizadores. Um, no aspecto político. Então, em termos políticos, o que caracterizou o antigo regime foi um Estado absolutista, ou o absolutismo régio, que também pode ser chamado de absolutismo monárquico. Então, no antigo regime, havia reis governando estados nacionais e esses reis tinham poder absoluto. O que significa isso? Significa que não havia tripartição de poderes, que vem a ser uma conquista apenas do movimento liberal. Mas no absolutismo, o rei concentra todo o poder e autoridade, concentrando nas mãos dele, então, o que a gente chama hoje de poderes legislativo, executivo e judiciário. E em vários casos, a autoridade real, ela chega até mesmo a ser confundida com uma autoridade de origem divina, porque existiram alguns teóricos, como Jean Bodin e Jacques Bossuet, que defenderam que o poder do rei derivava de Deus, que Deus havia concedido ao rei o poder de governar e, portanto, suas ações eram incontestáveis, deveriam ser acatadas de maneira irrestrita por toda a sociedade. Em termos sociais, o elemento que caracteriza o antigo regime é o que a gente chama de sociedade estamental ou sociedade de ordens. Uma sociedade estamental ou sociedade de ordens significa o quê? Que existe pouca mobilidade social e que a sua posição na estratificação social depende do seu nascimento. Então, não é que não existam possibilidades de mobilidade, elas existem, mas elas são raras, elas são difíceis. É uma sociedade em que, se você é filho de nobre, você vai ser nobre, se você é filho de servo, você vai ser servo e assim por diante. E nesse tipo de sociedade, há privilégios específicos para cada segmento da sociedade, assim como existe também uma legislação diferenciada. Não existe o princípio de que todos são iguais perante a lei. Esse princípio da isonomia jurídica veio só com o movimento liberal iluminista. Anteriormente, no antigo regime, todos eram desiguais perante a lei e a lei tornava isso absolutamente legítimo. Então, o direito que um nobre tinha era diferente do direito que um servo tinha. O direito que um clérigo tinha era diferente do direito que um burguês tinha. Então, no antigo regime,
a sociedade era desigual e essa desigualdade ela era legal, isto é, ela era respaldada por uma legislação que vigorava. E em termos econômicos, o grande elemento que caracteriza o antigo regime é o que nós chamamos de mercantilismo. O mercantilismo foi uma política econômica adotada pelos Estados nacionais durante o período do chamado Antigo Regime, especificamente mais nos países da Europa Ocidental, e o objetivo dessas medidas chamadas mercantilistas era entesourar o Estado, uma vez que naquela época acreditava-se que o poder de um Estado estava diretamente ligado ao seu poder econômico, que por sua vez era simbolizado pelas reservas de metais preciosos amoedáveis, isto é, ouro e prata. Então os governos interferiam pesadamente na economia, criando regras muito severas para as práticas econômicas de então, com um grande objetivo: acumular o máximo de metais preciosos amoedáveis possível em território nacional. É o que a gente chama de metalismo. E para isso havia várias estratégias que a gente vai abordar num vídeo a posteriori. Então, recordando, antigo regime vigorou especialmente na Europa Ocidental, entre os séculos XV e XVIII especialmente. O auge foi entre os séculos XVI e XVII. A França é a origem, é o berço da origem do termo antigo regime, mas a prática e existência desse antigo regime esteve além da França, em países também como a Inglaterra, Espanha e Rússia, para citar alguns exemplos. E os três elementos caracterizadores básicos do antigo regime são uma política absolutista, uma sociedade estamental ou estamentizada ou de ordens, qualquer um desses termos é utilizado e é correto, e uma economia organizada segundo as regras do mercantilismo. Espero que tenha lhe ajudado e até a próxima.